Antônia Fontinelli, comentarista e influencer digital aí na Jovem Pan, no programa Morning Show, fez um ataque direto a uma senhora chamada Irmã Mônica do Véu. A Irmã Mônica, ela grava vídeos, ela tem mais de 130 mil seguidores no Instagram e ela grava vídeos falando sobre coisas da fé cristã e faz alguns vídeos também atacando o ex-presidente Bolsonaro e fazendo muitos elogios ao Lula. A situação em questão, ela faz um vídeo que ela coloca nas redes sociais dela agradecendo pela redução do preço dos combustíveis, especialmente do preço da gasolina. E a Antônia Fontinelli faz um ataque a ela direto, dizendo o seguinte: essa infeliz não deve nem ter carro. E aí depois faz algumas considerações dizendo que dar voz a essa gente é como dar voz a bandidos. Bom, dentre as muitas coisas que a Fontinelli falou, eu quero dizer uma coisa para você. Ela não está errada. Ela está certa nos comentários dela. E se você seguir comigo até o final, você vai entender do que eu estou falando. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente a gente voltar a acreditar no amor. Antes da gente dar continuidade ao tema, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, já deixa aí o seu joinha ou o seu dislike. Talvez você no final, se der um dislike agora, você vai mudar de repente de opinião. Basta você seguir aqui a sequência de pensamentos e reflexões que eu quero fazer. Mas o mais importante, deixe um comentário. A Antônia Fontinelli, que é uma figura bem polêmica lá na Jovem Pan, ela fez esse ataque e foi interrompida pelo apresentador do programa. Ela atacou a Irmã Mônica, essa figura bem emblemática no meio aí pentecostal e que segue aí uma linha assim que faz um pouco de humor, né, com as suas intervenções, onde ela vem e fala da sua fé e faz orações pelo Brasil, pelos governantes, pelas pessoas. E a partir disso, ela criou esse perfil aí público. Eu gosto de ver os vídeos da Irmã Mônica. E a Antônia Fontinelli, ela foi certeira sim na afirmação dela. O que eu quero dizer com isso? A Antônia Fontinelli, ela representa a extrema-direita que se diz conservadora, que se diz defensora dos valores. Ora, uma mulher como a Antônia Fontinelli, que se diz conservadora, dizer que essa infeliz não deve ter nem carro, sim, ela acertou. É isso que eu quero dizer para você. Então, a Fontinelli, ela acerta realmente. A Irmã Mônica é uma pessoa simples, ela não tem carro, porém, ao contrário desse desagradável comportamento preconceituoso da Antônia Fontinelli, a Irmã Mônica respondeu o seguinte: olha, eu não tenho carro, mas eu tenho Jesus na minha vida. Não sou infeliz, não. É um comentário muito ruim o feito pela Antônia Fontinelli, que só demonstra realmente o quanto ela é preconceituosa e desconhece os caminhos pelos quais pessoas com a fé simples da Irmã Mônica Bispo percorrem, vivem e trabalham. Depois ela continua dizendo o seguinte: esse tipo de coisa, dar espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dar voz para bandidos. Ela termina assim quando é interrompida pelo apresentador Paulo Matias. Isso aconteceu quarta-feira, 17 de maio. E uma pergunta que eu me faço aqui é: qual o critério que uma mulher branca, privilegiada, como a Antônia Fontinelli, tem para medir a subjetividade da felicidade da Irmã Mônica Bispo? A Irmã Mônica Bispo, ao contrário, na naturalidade, na simplicidade dela, ela transmite uma felicidade muito grande naquilo que ela está fazendo. O jeito dela, aquele jeito que ela sacode o cabelo, né? Ela transmite uma felicidade muito grande. Ao contrário dos seus comentários, Antônia Fontinelli, que são comentários recheados de ódio. Mas não é sobre isso só que eu quero falar, não. Vamos continuar analisando aqui rapidamente a declaração cheia de preconceito.
esse tipo de coisa, dar espaço para esse tipo de gente ignorante. E eu queria que você anotasse essa frase, esse tipo de gente, porque eu vou voltar nela falando de outro personagem aqui nesse vídeo. E a repercussão qual foi? A repercussão foi muita gente declarando que a Antônia Fontinelli foi preconceituosa, foi ofensiva, humilhou a irmã Mônica. E aí, uma influenciadora do Twitter chamada Bic Miller, a Bic Miller faz um pedido no seu Twitter ao Felipe Neto, um influencer famoso que já processou a Antônia Fontinelli, pedindo que o Felipe Neto empreste um advogado do staff dele para a irmã Mônica possa processar a Antônia Fontinelli. Achei isso muito legal da parte dessa moça aí, a Bic Miller. E o Felipe Neto responde lá a Bic Miller que está colocando o aparato judicial dele à disposição. Mas voltando ao ponto, a Fontinelli está certa sim. Certa por quê? Porque ela demonstra o que é a extrema-direita. Ela demonstra como pensam esses conservadores preconceituosos que odeiam pobre, que odeiam a classe trabalhadora, que acham que trabalhador não pode ter opinião, que acham que pobre não pode ser feliz. Essa gente representada pela Fontinelli pensa assim, e ela está certa no que ela falou. Só que ela vai ser processada. Só que parte da esquerda, parte do pessoal progressista, ficou chocadíssimo com tudo que ela falou e fez e estão batendo na Fontinelli. E eu acho correto. Eu também estou aqui batendo, dizendo para você, Fontinelli, você é muito ruim como pessoa. É uma pessoa sem nenhum tipo de compaixão, de entendimento, sem nenhum tipo de moral para atacar uma mulher como a irmã Mônica. Dito isto, aí eu quero analisar com vocês o seguinte. Alguns dias mais para trás, a filósofa Márcia Tiburi, que está no momento morando na Europa, fruto de ataques que ela sofreu no Brasil, então ela se exilou na Europa. Bem, a filósofa Márcia Tiburi, que já foi candidata pelo PT ao governo do estado e não foi eleita na última vez, onde infelizmente tivemos aí Cláudio Castro sendo eleito, mas isso é um assunto para um outro dia. Bom, ela deu uma entrevista ao portal UOL, eu vou deixar o link da entrevista aí para quem quiser assistir, não vou colocar imagens aqui, porque vai que o UOL resolve me processar, né? Meu canal é tão pequeno e o UOL resolve me processar. Vou ter que pedir Pix aqui para vocês, igual a Zambelli fez. Bom, a Márcia Tiburi, nessa entrevista, falou de muitas coisas, de muitos temas, e num determinado momento ela começou a fazer uma análise da Michelle Bolsonaro, da influência que a Michelle Bolsonaro tem na política, a partir do fato de que a Michelle é evangélica. E aí eu quero dizer uma coisa. Eu esperava que a esquerda pensante, que achou um absurdo a colocação da Fontinelli, dizendo que gente como ela, né, representa até a fala de bandidos, eu esperava que a esquerda se posicionasse da mesma forma em relação a Márcia Tiburi, por duas falas dela. Porém, um dos vídeos mais assistidos que eu vi de análise da fala dela foi do canal que eu gosto muito, sou seguidor há muito tempo. Na verdade, o primeiro canal que eu comecei a seguir no YouTube, que é o canal do Henri Bugalho. O Henri Bugalho faz uma análise e a primeira coisa que ele faz é dizer, não estou defendendo a Márcia Tiburi, porém ele estava defendendo o que ela falou. E ela diz o seguinte, lá quando ela começa a falar sobre a Michelle representa a expansão do cristofascismo no Brasil. Aborda aquele momento quando foi eleito André Mendonça para o STF e que ela está lá numa reunião e ela começa a falar em línguas estranhas. E é uma prática entre os crentes pentecostais, principalmente, e algumas vertentes neopentecostais. Algumas não usam
essa prática. Mas os pentecostais clássicos, ou como se diz aí, né, pentecostal raiz, esses usam muito a prática do falar em línguas, que se chama glossolalia, e ó, tá aí a palavra, ó, glossolalia. É uma expressão de fé que tem tudo a ver com a espiritualidade pentecostal das pessoas. E a Márcia Tiburi diz o seguinte, que é uma fala esquisita, essas línguas que não significam nada, abro aspas para a fala literal dela, pura mistificação, falar uma língua que não existe. Porém, o que eu vejo é que entre o povo mais simples, lembra lá que eu disse para você prestar atenção na fala da Fontenelle, que ela diz, essa gente, esses pobres, muito bem, a Tiburi está dizendo, entre o povo mais simples, as pessoas que não tiveram acesso a uma cultura e a uma educação mais crítica, fecho aspas, ela diz que essas pessoas praticam então a glossolalia e que por isso podem ser mais manipuladas.